Filosofia de Fátima não busca indivíduos fantoches ou indivíduos teatralizados. A filosofia de Fátima busca indivíduos autênticos. Nós nos acostumamos a achar que a felicidade não é desse mundo, que aqui a gente vai sofrer, que aqui a gente vai passar por dificuldade. E o tamanho da nossa punição, o tamanho da nossa felicidade. Isso é uma perspectiva completamente neurótica na questão de eu preciso estar culpado e trabalhar minha culpa para poder eu ser aceito. Mais uma vez é a criança buscando a aceitação da sua ideia de Deus. Só que Deus, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é a nossa imagem e semelhança. Tudo o que há no mundo é de acordo com como eu concebo. Então Deus é homem, é branco, de barba branca, cabelo branco, sábio, não sei o que. Quer dizer, por que não pode ser uma mulher? Por que não pode ser uma mulher negra? Por que não pode ser uma mulher negra e forte, e decidida com ação? Então, quer dizer, eu vou condicionando a minha realidade. Isso eu falo, claro, no pensamento ocidental, não falo nem em relação a Deus ou aos deuses da África, os orixás, etc. Então, eu vou sempre condicionando ao que eu acredito. Sendo assim, eu vou passar a minha vida toda aceitando a dificuldade. Eu me lembro que uma vez eu li um livro onde uma mulher passou 20 anos sofrendo por conta do marido, um sofrimento qualquer. E por conta disso, segundo o livro, essa mulher estava muito mais evoluída no mundo espiritual do que ele. Quer dizer, ela, pelo sofrimento dela, ela evoluiu. Ela não pode evoluir sendo feliz com aquele marido. Não pode ter escolhido, por exemplo, olha, vamos me separar, mas ou você muda e vamos ser felizes. Por que tem que sofrer? E aí esse condicionamento de sofrimento, volto à ideia inicial do vídeo, a criar fantoches teatralizados. Por quê? Eu vou vestir a roupa daquela religião, eu vou me moldar a uma expressão facial, voz. Quantos palestrantes não imitam os palestrantes mais famosos, os pastores mais famosos? As pessoas que são mais os líderes religiosos, elas vão querer imitar a forma e não imitar a essência, que é a transformação, a ética. Então, a ideia da filosofia de Fátima é voltar à autenticidade, onde todos possam estar à vontade dentro das suas diferenças, porque justamente o heterogêneo, bem resolvido e lidando junto, é que vai criar essa força de desenvolvimento. Então, o que você pensa sobre isso? Eu acho que a nossa homogeneidade está na nossa vontade de servir, de fazer o bem, de trabalhar, de colocar tudo isso que a gente está conhecendo em prática, mas que nós não somos seres que vão se tornar todo mundo com aquela voz mansa, suave, chegou na casa, começa a falar assim, e enquanto em casa eu estou dando grito, no meu marido, nos meus filhos, Então, o que é que a gente tem em comum? Um desejo de servir. A gente precisa ter tudo mais em comum, precisamos ser pessoas totalmente parecidas, porque temos uma ideia central que é parecida? Não. E isso da filosofia de aceitar as pessoas como são, é uma libertação, que normalmente não cabe em movimentos religiosos. Nessa ideia de Deus que você traz, se a gente observar culturalmente, antigamente era muito mais comum a ideia do politeísmo, né? Os vários deuses. E o que eram os vários deuses, se não diversas facetas das nossas personalidades? Então, você falou dos orixás. Os orixás na África têm um ideal de força africano. Você vai para os deuses nórdicos, eles são um ideal de beleza e força do norte do mundo. Você vai, por exemplo, para a Índia, eles são uma cultura muito mítica, muito mitológica. Então, os deuses são criaturas mitológicas, diversos braços, um animal, um elefante. São representações de nós mesmos. E o quanto a gente não acha que existe uma força que é externa a mim, que está lá e que a ela eu devo ser obediente. Mas quantas vezes eu, numa ideia de obedecer a Deus, estou indo contra o meu próprio grau de consciência? Fantástico. A pessoa, por exemplo, ela já nasceu... eu não quero entrar nessa seara agora de discussão, mas, por exemplo, o homossexual, em regra, existem várias vertentes, mas em regra ele nasce.
ele vai ser condicionado a mudar a sua forma de se entender como indivíduo, porque ele tem que se adequar àquela religião. Tem uma coisa muito interessante. Quando eu falo homoafetivo, que é o comum nas discussões, né, assim, mais intelectualizadas, é uma forma de eu dizer o seguinte: o problema é o sexo. As pessoas não estão bem resolvidas na questão sexual. Logo, coloca a palavra afetividade. Quando eu falo do homossexual, eu falo o homoafetivo. Quando eu falo do hétero, é heterossexual, não é heteroafetivo. É a mesma coisa que a gente fala em relação por exemplo, mudando na questão do racismo. Fulano está me denegrindo, ele não está me debranquindo. Então o racismo está cristalizado e eu nem percebo. Então o tempo inteiro, de alguma forma, é assim: eu quero condicionar aquela realidade, aquela situação, para que, como você falou, ele tem dentro dele um monte de questões, mas não pode ser vividos porque aquela regra não permite. Então não permite que o ser humano seja ele. Eu estou querendo condicioná-lo, colocá-lo numa forma de pensar somente daquele jeito. Então o legal da filosofia de Fátima é isso, é essa abertura de desconstrução. Como as pessoas sempre fazem muito paralelo e a força da doutrina espírita aqui no Brasil, eu gosto de fazer essa distinção. A ideia de Allan Kardec, na sua origem, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Isso no movimento, de uma forma geral. Existem muitos lugares que fazem da forma simples e no desenvolvimento das questões. Nós somos tão pueris, ignorantes ainda, que em vez de debatermos ideias, nós tentamos destituir o valor do ser humano. A Indira pensa de uma forma diferente que eu, então a Indira não presta, ela é ruim. Então se eu destituo o valor, se eu te coloco como um valor ruim, então eu também destituo as tuas ideias. Isso é ignorância. Pessoas inteligentes e na academia científica apenas haverá, de uma forma geral, esse debate sobre as ideias. Exatamente. Né? Sobre isso que você estava falando, da homossexualidade, do racismo, da mulher sofrer 20 anos por um marido, tem muito a ver com uma ideia que é forte dentro das religiões ocidentais, que Deus pune. E a Fátima, que ela utiliza o termo a força criadora, ela sempre fala isso: a força criadora não pune. Né? Não é a função da força criadora punir. Ela tem muito mais o que fazer. Afinal de contas, ela é a força criadora e não destruidora. E isso tem muito a ver com as alegorias que a gente tem nas mitologias, nas histórias da humanidade desde sempre, que a gente pode ver na Bíblia, no Velho Testamento, um Deus que castiga. A gente pode ver isso na mitologia de todos os deuses da humanidade. Por quê? Eu acho que isso tem muito a ver com o grau de fuga que nós temos enquanto seres humanos. Queremos fugir da responsabilidade dos nossos sofrimentos e atribuímos isso a um Deus que vem de fora. É Deus que está me castigando. E aí a religião vem e diz mais: mas olha, Deus está te castigando para te purificar. É um bem que Ele está te fazendo. E aí nós criamos justamente a ideia de que, nossa, aqui vamos viver um inferno, aqui vamos viver um grande sofrimento. E quando eu morrer, as religiões falam: vou ter 40 virgens, Deus o livre. Vou ter o céu, os anjos tocando harpa. Tu imagina os anjos tocando harpa 24 horas por dia? A pessoa é doida. Essas 40 virgens até que... vamos lá. Virgem, né? Deixar o trabalho. Mas é fantástico isso pelo seguinte. Olha que interessante. Primeiro tem um demônio. Isso. Se eu não agir bem, o demônio ele vai fazer alguma coisa, persuadir minha mente, me fascinar. Aí eu saio da ideia do demônio e vou para os obsessores. O obsessor vai me fascinar, vai não sei o quê. Sempre eu tenho que estar ali agindo de uma maneira. E tem mais, a punição é tão ruim, você se incomoda pelo fato de ser feliz, você não aceita a felicidade. Na realidade, o modelo de pensamento religioso vigente te destitui a ideia de felicidade, te castra. Você não pode ser feliz. Você não pode gozar no sentido de felicidade. Você tem que o tempo todo estar ali, vivendo aquilo. E aí você tem que ter os punidores. E quando ele não suporta e você está fazendo algo diferente, você está com o demônio, você está com o obsessor do seu lado. Você está fora da razão. Quer dizer, não pode pensar de forma diferente. Tem uma coisa engraçada, que uma vez eu penso muita besteira e eu pensando um palavrão, e a Fátima estava lá.
tentando me ajudar com algumas tarefas. E aí eu pedi desculpas a ela. Vou tentar moldar aqui pro vídeo, né? Pra não, na íntegra, para ser que as pessoas não entendam como a gente se comunica, como é a abertura disso, né? Talvez incomode. E aí eu pedi desculpas a Deus, pedi desculpas a ela. Ela disse, mas Deus não vai te punir. Deus não vai te castigar por isso. E o que eu entendi é assim, não é porque eu falei um palavrão, pensei um palavrão, que aquilo é ruim. É a ideia, o valor que eu dou àquele palavrão. Tem muitas pessoas que vão falar, Jesus te abençoe, mas está invejando você. E tem pessoas que vão falar, porra, mas não tem maldade naquilo. Então, é justamente a questão de como você pensa que gera o padrão, a frequência vibratória. E é uma coisa interessante também que é não confundir, porque ela me ensinou que justamente essas leis desse Deus, da força criadora que está criando sempre, está na consciência. Não confundir consciência com aprendizado. O psicopata não tem consciência. Sim. O psicopata vai matar, mas não vai sentir culpa. A questão do aprendizado também é o seguinte, você pode construir um aprendizado na moral, com base aquela base religiosa, de que você não pode chamar palavrão. E vai se culpar por isso. Isso não é consciência. Isso é um aprendizado para aquela moral. Consciência é algo muito mais profundo. E aí você vai conseguir meditando, desconstruindo, olhando para si, olhando várias verdades. Porque pode ser que todas as verdades sejam inverdades. Começar a ter um prazer em olhar as pessoas como os antigos filósofos faziam. E volto com uma forma de aprendizado. A filosofia de Fátima não busca seres humanos teatralizados, mas busca seres humanos autênticos, que falam, que se for para falar alto, falem, se tiverem tatuagem que tenham, seja qual for a sua realidade, eles vão chegar e agregar. Eu acho que nessa coisa da projeção, como nós projetamos isso religiosamente, me lembrou de uma fala que eu já ouvi muito, que é dizendo que o ser, quanto mais evoluído for, mais ele sofre, mais pobre ele vem, mais simples a vida. Eu acho isso uma coisa muito engraçada. Porque se eu olhar para o que para mim são os seres mais evoluídos que eu conheço, que eu diria Jesus, eu diria um Gandhi, eu diria uma Madre Teresa, eles passaram realmente a vida toda sofrendo? Eu não consigo enxergar nesse sofrimento. Para mim, por exemplo, uma ideia que a Fátima apresenta é justamente Jesus dançou. Jesus esteve entre as pessoas, ele riu com as pessoas, ele tinha uma voz agradável, ele ria com as pessoas, ele se divertia, ele era um homem comum. Gandhi passou por o que poderia se dizer um sofrimento. E no que se fala, nas biografias que existem de Gandhi, é relatado que apanhando ele olha e diz, meu filho, não é em mim que você está batendo. Então, a Madre Teresa, ela está lá ajudando pessoas num sofrimento incrível. As pessoas estavam sofrendo. Mas ela fala assim, eu faço isso porque eu vejo Jesus nessas pessoas. Ali é Jesus com lepra, eu tenho que ajudá-lo. Ali é Jesus com fome, eu tenho que alimentá-lo. Ali é Jesus com sede, eu tenho que dar água a ele. Então, que ideia é essa de que o sofrimento será uma grande recompensa? Será que a gente não consegue sequer enxergar felicidade nos grandes seres que vieram nos ensinar na Terra? Uma coisa tão simples, né? A Fátima também fala uma coisa que é interessante. Para aumentar a frequência vibratória, ou você pensa, lembra de coisas muito boas, como Jesus, ou você ri. Isso. E rir é felicidade. Você não vai rir infeliz. Naquele momento você esquece para rir. Eu acredito que a filosofia de Fátima, não digo tudo porque há uma interferência pelo próprio aprendizado da gente, né? Como a gente vê o mundo, mas a essência lembra como era Jesus naquela época, pelo que Fátima fala. Que tinha muito mais mulheres que aqueles apóstolos. De que Madalena nunca foi prostituta, estava muito próximo de Jesus. De que Jesus estava bem, conversava, brincava, expunha com verdade as suas ideias, que a interpretação do Salvador não foi dele, mas do povo. Então, assim, essa simplicidade
em relação às ideias e essa desconstrução das ideias, de organizar aquilo tudo para poder colocar em parábolas, para as pessoas entenderem e até hoje falarem sobre isso. Eu acho que é isso que está acontecendo, porque aí a gente não vai ficar preso à letra. Nos transformaremos, completando a ideia do vídeo anterior, pela própria vivência. Então, eu vou buscar ser feliz agora no que eu posso. E nessa busca de felicidade do que eu posso agora, posso ler para me fundamentar. Devo ler para me fundamentar, mas não estou preso à leitura, mas ao contato com outro ser humano. Quer dizer, de uma certa forma, é uma busca de humanizar uma humanidade que ficou perdida na letra, ao invés de ter o contato com o outro. Fantástico. Uma ideia muito forte que você apresentou enquanto a gente conversava ontem foi a ideia de que havia certas regras na época que Jesus veio, que eram regras necessárias àquela sociedade. E aí você falou que assim, essas regras hoje elas não cabiam mais para um mundo de regeneração. Era como se nós estivéssemos agora na universidade e não podemos mais estar presos ao currículo do ensino primário. Esses ensinos não nos atendem mais, atenderam em um determinado momento e hoje não mais. Tem mais assuntos, mas acho que no próximo a gente conversa mais.